Você deve estar acompanhando o caso da Anna Hickman, né? É uma história que, quanto mais informações surgem, mais estarrecedora ela fica, só que ao mesmo tempo mais comum ela fica também. É uma contradição pesada, né, cara, para administrar, mas eu tenho aqui quem nos ajude. Vamos lá. Vamos ouvir aqui a Adi, que vai trazer pra gente as informações sobre esse caso aí da Anna Hickman. Eu ouvi dizer que depois de tudo o marido dela tava andando sem camisa na praia, curtindo um sol. Caraca, vamos ver, peraí. Lá vem ela. Tá na tela, Adi. Adi, eu disse que é estarrecedor e comum. É difícil, é uma combinação ruim de digerir, hein? É complicado, mas infelizmente está seguindo o roteiro que muitas pessoas que lidam com violência doméstica já conhecem praticamente de cabo a rabo. Vou começar então pela parte mais cronológica da situação. O divórcio que ela pediu pela lei da Maria da Penha, ele foi negado, mas Peraí. ele não é tão negado assim a situação. Eu trouxe aqui a matéria do G1 para a gente ler exatamente o que a justiça decidiu. De acordo com a justiça avaliação do juiz, o caso é muito complexo e ele ultrapassa um pouco os limites da competência criminal, né? Vamos ler aqui, ó. Trata-se de questões de alta complexidade e especialidade que ultrapassam os limites e parâmetros circunscritos à competência criminal ou atinente ao rito de celeridade das causas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, afirma o juiz na decisão que transfere o pedido de divórcio para a vara da família. Né? Então, tira da lei da Maria da Penha em questão de violência e vai para a vara da família porque tem as questões com os filhos deles. Esse também é um alerta importante para as autoridades para que a gente veja essa questão, porque se o pedido de divórcio com a lei Maria da Penha, ele encontra esse empecilho por causa de filhos e leva à vara familiar, então meio que não auxilia tanto assim as mulheres quanto deveria auxiliar. Né? Lembrando que a maior parte dessas mulheres tem filhos. E o caso do Alezinho, o Alezinho, né, viu isso. Mas o Alexandre Correia, ele esteve ontem na Chupim Metropolitana para falar sobre o caso, né? Ele falou que os apelidos que ele dava para Anna Hickman eram apenas brincadeiras, né? E eu ia deixar isso para comentar no final, mas eu vou ter que comentar agora. Brincadeira pode ser brincadeira pro agressor, mas quando a gente recebe de uma forma torta, ele não é brincadeira, deixa de ser brincadeira, tá? Eu acho que é importante destacar isso. Mas tem uma outra parte também, que ele fala que os vídeos no YouTube foram ensaiados, roteirizados, todos, inclusive aqueles em que ele aparecia sendo muito grosseiro com ela, mal-humorado, etc. Bom, vou botar aqui um vídeo pra gente ver. Ele começa falando sobre o caso do cachorro, tá? Sobre relembrando o cachorro Joaquim, que aparentemente ele não queria. E a Anna Hickman disse em entrevista ao Domingo Espetacular que ela pediu pro cachorro, né? Falou pega e o cachorro foi pra cima dele. Vou dar play aqui. O cachorro foi pra cima. O cachorro te mordeu de fato, foi pra cima. O cachorro foi pra cima, mordeu, não mordeu. Não. Você não gostava do cachorro? Eu não gostava do cachorro. Gente, de onde se tira essa conclusão? Pelos próprios vídeos, né, que surgiram, repercutiram muito nas redes sociais quando ela foi resgatar o cachorro. Até onde era brincadeira, né? Você falava, esse vira-latinha aí, não sei o que, até onde pegaram uma infinidade de vídeos do YouTube que era tudo ensaiado e estão usando contra mim. Isso é covardia. Entendi. Isso é premeditação. Entendi. Tudo do YouTube era absolutamente ensaiado. Olha, você chega rabugento, você vai reclamar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí eu vou fazer de coitadinha. Isso tudo era ensaiado.
Claramente são atores. Pré-aprovado, concebido por ela, porque ela era que comandava era não, né? É ela que comanda o canal do YouTube dela, roteiriza e tudo mais. Usar isso contra mim agora, para me piorar ainda mais a minha imagem, se é que dá margem de piorar, pô, gente, isso não faz sentido. É um reality encenado? Digamos. Lógico, absolutamente encenado. Que papinho, hein? Bom, de todas as coisas que ele falou sobre o caso, esse é o mais difícil de provar, tá? Porque para isso teria que entrar no computador dela e ver um roteiro escrito, alguma coisa assim. Então é até fácil dizer que é roteirizado e tal. Se não está sendo utilizado no processo também, é uma questão. Ela falou que assistindo os vídeos em que ela gravava, ela notou que ele realmente tratava ela mal. Claro que no YouTube os vídeos podem ser roteirizados, mas quantos são roteirizados, quantos não são? Ele fala especificamente que ela dizia que ela ia se fazer de coitadinha, etc e tal. Mas tudo isso que ele falou sobre ela, inclusive dela ter bebido naquele dia, que aquele momento não era um momento e ele só queria preservar a criança, e que o Alezinho, que tem 9 anos, tava há 15 dias sem vê-lo, etc e tal. Bom, ele entrou com um processo baseado na lei de alienação parental. E aí que eu digo que entra num roteiro que todo mundo que estuda e que tem um pouquinho de conhecimento sobre o assunto sabe que é isso que vai chegar. Ela é doida, ela é louca, ela bebeu... ela tá mentindo, lei de alienação parental, e assim vai. E eu peguei aqui uma matéria, na verdade é uma coluna da Nayara Felizardo, do The Intercept, que ela fez uma série de reportagens em nome dos pais, né, que revela muitas e muitas injustiças promovidas pela lei de alienação parental, e que transforma, na verdade, as mulheres vítimas de violência em rés, né, por 1001 questões. Aqui ela fala, né, a lei se baseia em pseudociência. A síndrome de alienação parental nunca foi reconhecida pela OMS e é muito criticada, e inclusive, né, essa teoria é de um psiquiatra que produzia laudos para defender pedófilos. Isso são partes dessa coluna que ela fala sobre isso, mas a parte... o script seguido por Correia é praticamente o mesmo de alguns homens cujos casos contém na série de reportagens. Eles agridem a mulher, muitas vezes na frente das crianças. Depois que são denunciados, alegam estar com saudades dos filhos, se autodenominam pais maravilhosos e reclamam que a mãe está proibido o convívio paterno. Como última cartada, denunciam por alienação parental. De vítima, a mulher passa a ser acusada e, em alguns casos, perde a guarda do filho para o agressor. E aqui ela deixa muito bem específico. Muitas vezes as agressões cometidas contra a mulher são feitas na frente da criança, na frente dos filhos, né? O quanto a gente mal e mal tem uma preocupação do quanto que isso afeta psicologicamente, né, a mulher que foi agredida. Mas a gente precisa enxergar também essas crianças que assistiram isso como vítimas de violência doméstica. Elas foram vítimas de violência psicológica. Elas assistiram uma violência física de seu pai contra sua mãe. Isso é grave, tá? E isso é para pegar no psicológico de qualquer um, principalmente de crianças. Então, a lei da alienação parental, ela tem sido usada contra as mães vítimas de violência, e que também, num ato de tentar proteger os seus filhos, isso acontece muito, porque imagina, você apanhou daquela pessoa, você vai ter a confiança de deixar o seu filho nas mãos dessa pessoa, né? As coisas começam a ficar mais complicadas. Então, esse caso talvez seja um bom momento, e na verdade, não é talvez, é um bom momento para que a gente reveja algumas coisas, como, por exemplo, esse caso
de não ser aprovada pela Lei Maria da Penha por envolver uma criança, né, botando aí um filho como um empecilho de um direito seu, né? E a lei da alienação parental como script final para transformar a mulher de vítima a ré. E o quanto isso afeta o psicológico da criança envolvida nesse caso todo. E também a gente mudar a nossa visão de que as crianças que assistem essa violência, elas também são vítimas de violência. Perfeito. Bom, aqui a gente prefere sempre ser explícito a respeito do próprio viés, ao invés de tentar emular uma supostíssima e por vezes inexistente imparcialidade, né? A gente tem um lado, e eu acho que a AGE deixou muito claro, né? Normalmente eu não me esforço para fazer a cabeça de ninguém, eu só dou minhas opiniões e sigo em frente, mas, cara, no caso da lei de alienação parental é diferente. É diferente. Porque os fatos são eloquentes demais para me impedir, sabe, de me juntar à AD aqui, sabe, e dizer para você, aproveita esse caso, aproveita esse momento de uma opinião pública tão atenta a isso, cara, para conversar a respeito. O trabalho da Nayara, que a AD mencionou, tem várias injustiças, tem vários argumentos para você compreender a realidade assim trágica, que é um tipo de legislação que, esse sim é uma jabuticaba, viu? Uma coisa muito brasileira aquilo ali. Pensem nisso com carinho. Para mim é até gatilho, sabe, Adi? E, de novo, né? Aqui, ó, as instituições que o Meteoro mais valoriza. O pessoal que dubla série estrangeira e filmes cabeçudos que ninguém queria ver. Essa instituição a gente valoriza, o fansub. E a outra é a Mãe Solo, né, Adi? Aqui é time Mãe Solo. Nós percebemos que a nossa cultura tem, por vezes, um jeito problemático de lidar com a paternidade, né, cara? E a Mãe Solo é que rala, que leva esse Brasil nas costas, né? Então, ó, meu desejo de força a todo mundo que tá sendo injustiçada, né? Sendo pisoteada por um pedacinho muito do sacana de legislação. É assim que eu enxergo as coisas. Tamo junto. Obrigado, Adi. Valeu.